bem-vindo a mais um Médico Explica. Hoje um pouquinho diferente, sem a minha sócia, a Jéssica. Mas é um Médico Explica muito especial para mim, então eu não quis desmarcar, porque vocês vão entender a sumidade que está aqui na minha frente. O tema de hoje vai ser um pouquinho diferente, eu vou entrar dentro da vida pessoal dela, mas a gente vai falar muito sobre inflamação do fígado. Vocês vão, né? Corta. Vocês vão poder entender e deixar suas perguntas. Então, desde já, eu já peço para vocês curtirem. Deixa aqui seus comentários. Uma pergunta para a doutora que está aqui, tá? Para poder a gente responder. Assim que vocês deixarem a sua pergunta, eu vou perguntar para ela e vou mandar para vocês. Então, eu queria agradecer a doutora Pri Antunes. Obrigada por ter recebido, ter aceitado esse convite de estar aqui comigo. Obrigada a você, Ali, pelo convite. Para mim, sempre é um prazer falar, né? Você estava me contando aqui por trás das câmeras que já me conhece há muitos anos, então você sabe que eu gosto muito de estar assim, né, à frente, falando, explicando. Tanto que é engraçado que você falou isso, e vai estar com uma sumidade aqui. E eu fiquei pensando assim, gente, hoje, quando as pessoas me perguntam, né, qual é a sua profissão? O que você faz? Eu estou aqui porque eu sou médica, o nome do podcast é Médico Explica, mas a primeira resposta sempre é, eu sou professora. E é engraçado, porque as pessoas acham que, assim, é professora de criança, né? Fala, você dá aula em colégio? Qual ano? Eu não. Eu sou professora de leigos, eu sou professora de gente. Eu sou professora que ensina as pessoas a terem um hábito saudável, a ter uma vida saudável e levar isso para a família, né? Acaba impactando no marido, nos filhos, nas crianças. Mas é engraçado você falar isso, porque hoje eu não me enxergo muito mais... Eu sou médica, óbvio, e nutricionista. Para quem não sabe, eu tenho 2 graduações, mas a Alê vai perguntar aqui, né? Mas eu me vejo como professora. Nossa, essa eu não esperava, porque... Só para vocês entenderem, eu conheci a Pri, como falou, eu sou jurássica no Instagram dela. Eu sou mesmo de carteirinha, que se vocês forem lá no Instagram dela, doutora Pri Antunes, @doutora Pri Antunes, vocês vão entender o porquê que eu sou jurássica, porque eu acompanho e sou fã há muitos anos. E aí você começou, Pri, eu lembro, no início, né, eu era conhecida de uma amiga minha, que era minha esteticista, e você era nutri na época, era nutricionista. E você já era uma nutricionista bombadaça, assim, sabe? Para chegar até você era muito complicado. Lotada a agenda. Lotada. Eu lembro que para marcar foi dificílimo. E aí eu lembro também que eu tinha olha só que loucura, eu tinha um personal que te conhecia muito, acho que era o Jefferson. Não lembro. É um personal que conhecia muito você e tal, e ele conseguiu me encaixar dentro da sua agenda. Lembrei por quê. A esposa do Jefferson trabalhava como sua secretária. Tá. E aí ela conseguiu me encaixar. Tá. E aí eu queria entender como é que chega na sua cabeça... Já sei quem é. Já lembrei quem é o Jefferson. Como é que chega na sua cabeça de uma nutricionista tão incrível? Você teve que diminuir um pouco a sua carga horária para fazer medicina. Como é que você pensou nisso? Como é que chegou a esse ponto? É interessante você falar sobre isso, porque na época que você me conheceu no Instagram, eu já era uma nutricionista muito conhecida. Isso deve ter sido 2014, por aí. 2015, você tem o quê? 20 anos? Nossa. Não faz conta. Vamos colocar 2015, há 20 anos atrás. Porém, eu me formei em 2005, como nutricionista. Então, para chegar da Priscila que se formou em 2005 até a Priscila que você conheceu com a agenda lotada, foram 10 anos. E aí, é bom eu falar isso aqui, porque a galera sempre me manda na caixinha, né? Eu estou em dúvida, não sei se eu faço nutrição ou se eu faço psicologia, se eu faço isso ou se eu faço aquilo. O meu marido fala para eu não fazer, não, porque eu não vou ganhar dinheiro. E eu sempre falo, não vai mesmo. Você não vai começar uma carreira de uma hora para outra ganhando dinheiro. Na maioria das vezes, não, tá? Não é que isso seja uma regra. Mas o caminho é você amadurecer dentro da sua profissão até chegar lá e ser bombada e ter agenda. E... no início, por muito tempo, eu olhei a opção de fazer medicina como algo para expandir o meu trabalho. Então, por mais que hoje eu observe falhar, eu realmente voltei, né, alguns passos atrás. Eu dei alguns passos atrás. Eu tive que atender menos ou, na verdade, eu nem atendia menos. Eu atendia, era muito até meia-noite. Então, lá mesmo, nesse consultório que você me conheceu, eu atendia até meia-noite, meia-noite e meia. E eu morava a quilômetros de lá. E aí eu ia de carro, voltava de carro e fazendo a faculdade durante o dia, né? Então, a faculdade era todos os dias.
Eu era também concursada do Estado. Eu trabalhava no IED, Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia. Então, eu fazia 2 ou 3 plantões no IED. E o que aconteceu? Quando eu comecei a medicina, eu consegui algumas equivalências de matérias da nutrição. Então, tiveram algumas matérias que eu não precisei fazer, ou eu tinha só que estar presente na aula, não precisava fazer a prova. E aí eu podia ter 25% de faltas. Então, o que eu fazia com a minha agenda? Eu organizava ela para trabalhar durante o dia no IED, e à tarde e à noite eu dava... Gente, que loucura. Você não dormia? Eu acho que eu dormia pouco, mas eu era bem inflamada. Dá para ver nas fotos antigas, né? Então, sim, eu dormia pouco, era mais estressada, não tinha uma alimentação. Até tinha uma rotina, porque eu sempre fui faca na caveira com treino. Então, eu tinha uma rotina mal ou bem com treino, com suplementação. Mas não tinha uma alimentação que nem eu tenho hoje, porque, de fato, eu estava sempre na rua, então era uma correria só. Depois, lá em 2017, eu já estava formada. Eu comecei a palestrar, então eu comecei a viajar muito pelo Brasil. Você saiu da faculdade de medicina já para um ponto muito... um degrau muito mais... Com certeza. Né? Um degrau acima de Com quem certeza. se forma. Né? Com certeza. E essa foi um dos motivos de eu não ter feito a residência. Porque o médico, para ele, de fato, se estabelecer na profissão, qual é o caminho? Termina a faculdade, faz residência, que podem ser 2 ou 4 anos. Eu optei por não fazer residência porque eu já estava estabilizada nesse caminho. Já trabalhava muito tempo no IED, já fazia até estágio com outros médicos, né? Que eu queria fazer endocrinologia, então eu saí e fui fazer pós-graduação em endócrino. E aí eu poderia, sim, ter feito a prova de validação? Poderia. Só que, nesse meio do caminho, eu engravidei, aí depois engravidei de novo, pandemia. Eu sempre falei, né, agora, eu sempre me vejo, e já me via na época como professora, eu era monitora de anatomia na faculdade de medicina, então, ao invés de eu ir por esse caminho da residência, da especialização, né, de fazer a prova do RQE, eu fui fazer um mestrado, que eu estou terminando agora, vou fazer outra pós, que já está aí, eu já faço uma pós, né? Que não tem muita relação direta com a medicina, eu faço uma pós em teologia espiritual, mas como eu trabalho com toda essa conexão, eu achei necessário fazer essa pós. Finalizando ela, já estou com outra pós de medicina ali no gatilho para fazer. Então, eu gosto desse movimento, eu gosto de estudar. E eu não quero ser só uma médica da endocrinologia, eu quero ter outras especialidades. Eu trabalho muito com intestino, com fígado, como você falou. Então, eu quero expandir mais dentro dessas pós. E é bom até eu falar aqui, que as pessoas me veem assim, né? Ela fala de espiritualidade, fala de medicina, fala de nutrição, né? Ela fez o quê? Ela fez uma pós integrativa, nada contra. Mas eu fiz e faço, e sempre opto por fazer cursos tradicionais. Sempre os cursos tradicionais, e aí depois eu vou expandindo os meus estudos frente ao que tem de mais novo na ciência, não só a nova, né, mas também na ciência ancestral, fazendo essas conexões. É engraçado que, olhando para você, naquela época eu já tinha essa sensação, mas hoje ainda mais, porque hoje você ainda é mãe de 2, né? E esposa, na época eu acho que você não era casada. Não. Como que você dá conta disso tudo? É sempre a mesma pergunta. A equação não fecha. É sempre a mesma pergunta. O que acontece, Ale? Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade. Com 16 anos para 17, eu era dançarina de funk, né? Você já sabe dessa história aí, DJ Malboro, etc. E trabalhava no shopping à noite. E estava no colégio. Então, eu estudava de manhã, fazia Você sempre lidou bem com 3 rotinas. Eu acho que sim. Já está meio que no temperamento. Já dançava à noite, né? Dançava no Castelo das Pedras, via show, nem sei se isso existe ainda. E trabalhava no shopping. Depois, nesse início, eu fui e passei para nutrição. Aí eu continuei trabalhando e aí fazia nutrição à noite. Então, assim, eu acho, as pessoas sempre perguntam, como é que você dá conta? Eu acho que eu sempre fui assim, entende? Eu acho que o seu dia você consegue... Organizar. Você sempre soube organizar melhor. A agenda é... Eu sempre falo do meu signo, né? Eu sou virginiana, e o virginiano ele tem essa coisa de ser metódico, de ser muito organizado. É claro que um signo não define uma pessoa, mas ele sim nos dá indicações de inclinações, assim como os temperamentos. Assim como os doshas do Ayurveda também.
Então, todo o meu temperamento, toda a minha organização mental de olhar a vida me leva para ser uma pessoa de fato organizada. Não metódica, porque aí você vai lá também para o negativo, né? Aí isso vai evoluindo para outros lugares. Mas eu sempre consegui organizar os meus estudos, né? Então, por exemplo, quando eu entrei para a medicina, não entrei de um dia para o outro, eu demorei 1 ano e meio para passar no vestibular. Nesse 1 ano e meio, eu estava trabalhando e fazendo cursinho para vestibular. Atendia em academia, trabalhava no IED e fazia cursinho para vestibular. Então, eu acho que eu já era dessa, sabe? Já conseguia organizar bem os meus horários. E mesmo sobrando pouco horário, que nem você falou, né? Quando que você dormia? O estudante de medicina tem o hábito de não dormir para ficar varado, né? Pelo menos na minha época era assim. Estudando à noite, eu nunca fiz isso. Eu nunca virei uma noite estudando. Porque, provavelmente, como eu já tenho isso já de organizar, eu sempre consegui organizar os meus horários de estudo. Eu ia para a praia, levava o livro para estudar. O meu calcanhar de Aquiles no pré-vestibular era física. Eu ia para a praia, levava o livrinho de física. Comprei livros tirando as apostilas do curso, comprei livros de colégio, levava para a praia e ficava lá resolvendo. Aí, o que eu não sabia resolver, o que eu fazia? Depois da aula do pré-vestibular, levava para a monitoria, para eles me ajudarem a resolver, para eles me ensinarem. É surreal, é surreal. E aí a gente já vai entrando agora no tema sobre essa questão. Você, quando saiu da faculdade, você começou a trabalhar com endocrinologia. Sim. Para atender os seus pacientes. Você já tinha essa demanda? Já, com certeza, né? Por ser nutricionista, minha demanda máxima sempre foi intestino, tireoide e emagrecimento. Sempre. Então, assim, quando eu saí da faculdade, era só continuar o que eu estava fazendo, mas colocando a medicina a meu favor, né? Então, eu sou prescritora de medicamento, né? As pessoas falam, só porque você trabalha com medicina natural, só passa chá e erva. Não, se precisar usar uma medicação, vai usar, de tireoide, para emagrecer, seja o que for. Mas sempre entendendo que a base desse cuidado, a base do efeito que a pessoa quer, está em tratar a causa. E a causa está na desinflamação. E como é que você chega nessa medicina na Ayurveda, não é isso? Tá, boa pergunta. Na faculdade de medicina, o que aconteceu? Quando eu entrei para a medicina, a questão maior foi dinheiro. Eu não ganhava dinheiro sendo nutricionista. Na época, eu ainda não era essa nutricionista que você conheceu, que atendia o Rio de Janeiro inteiro. Então, eu trabalhava lá no IED, não ganhava dinheiro e não tinha perspectiva de atender em consultório, de trabalhar em hospital. Não tinha eu não almejava isso. E aí, o que eu queria? Ganhar dinheiro. O que todo jovem quer? Ganhar dinheiro. E eu falei assim, bom, eu tenho 2 opções. Ou eu largo a nutrição e vou fazer outra coisa, outra faculdade, para tentar outra coisa, né? Uma mudança de carreira. Ou então, eu vou fazer medicina e vou juntar esses 2 trabalhos. Vai ser muito bom para mim, vai ser muito bom para a pessoa que eu estou atendendo, para o meu paciente. Nessa época, eu atendia só em academia, pouco. E vou ganhar mais dinheiro. Então, eu decidi fazer medicina por isso. E qual foi a sua pergunta? Como é que você chega na no Ayurveda? Lá na faculdade de medicina, quando eu comecei, entrei em 2011, tá? Aí eu parei de estudar, larguei nutrição. Parei de estudar nutrição. Fui fazer medicina, né? Anatomia, não sei o quê, toda empolgada na medicina. Aí, lá para 2012, 2013, acho que 2012, eu começo a atender mais pacientes. Eu começo a sentir a necessidade de voltar a estudar nutrição, de sair daquele básico, do beabá da nutrição. E aí eu começo a procurar, olha só, sempre muito doida, né? Na faculdade de medicina, eu comecei a procurar uma pós-graduação em nutrição para me atualizar. Uma coisa que você nem terminou e eu estava fazendo medicina. Então, assim, só para ver como é que a minha mente funciona. Achei uma pós, na época era de nutrição funcional. Quando eu fui me inscrever na pós, lotada. Estava bombando nessa época. Então, assim, lotada, não tinha vaga. Eu falei, caramba, não vou conseguir me especializar agora. Eu acho que era 2013. E aí eu já estava ativa, muito ativa no Instagram, né? Estou no Instagram desde 2012. Então, lá em 2013, sempre fazendo posts de saúde, de rotina, etc. Eu sigo uma nutricionista que eu nem sei quem é até hoje, mas eu sigo ela e continuo seguindo justamente porque ela foi esse ponto-chave. Rolando o feed, eu vi ela postar alguma coisa de Ayurveda. Falei, o que é isso aqui, esse negócio de Ayurveda?
Fui olhar, não sabia o que era, dei um Google. Aí apareceu que ia ter um curso de 4 meses de nutrição ayurvédica no Rio de Janeiro, com uma pessoa que era muito famosa do Ayurveda, que eu não conhecia na época, hoje ela é uma grande amiga minha, Laura. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou me inscrever nesse negócio aí, se eu gostar, vou ficando. Eu achava que era alguma coisa de vegano, de vegetariano, Sim, mas não tem nada a ver. dá a sensação. Aí eu falei assim, vamos escrever isso aqui, vamos ver o que é isso. A primeira aula, ela na época não era nutricionista, ela era arquiteta, ela fez nutrição depois. Inclusive, ela até me contou já, e a gente já tem uma entrevista gravada sobre isso, que ela decidiu fazer nutrição por causa de mim. E ela era arquiteta, tinha passado por uma doença autoimune gravíssima, foi ser tratada na Índia. Aí foi a única via de tratamento que ela percebeu que começou a ter melhora. Muito tempo depois de começar o tratamento, também não foi nada de um dia para o outro. As pessoas acham que é tudo muito rápido, né? Sim. E aí ela começou a falar sobre o que era o Ayurveda, o que ele tratava, começou a falar dos sinais e sintomas. Eu falei, gente, mas isso é nutrição funcional. Aí as coisas começaram a fazer sentido para mim. Eu falei, na verdade, isso é o que estava lá atrás. Sim. Então, eles trazem o que estava lá atrás e colocam a roupagem da ciência atual, outro nome e tal, mas é isso. E aí eu comecei a estudar Ayurveda desde então. Trabalhei muito no consultório, fazendo dietas ayurvédicas. Eu sou muito conhecida, inclusive, na internet, por causa da rotina diária, que o nome dela é Dinacharya, é em sânscrito, né? Então, rotina diária é a tradução de Dinacharya. O meu segundo livro que eu escrevi foi só sobre Dinacharya. Eu tinha um curso gigante só sobre rotina diária, que hoje está dentro da minha comunidade. Então, quem entra na comunidade tem acesso a esse curso. E aí eu comecei mesmo essa minha pegada mais conectada, mais pegando o que tem de nutrição e medicina atual, conectando com a medicina antiga, nesse início aí com a medicina indiana, que é o Ayurveda. E depois eu expandi. Eu vi que tinha mais coisa, né? Lá em 2020. Caraca. Então, você saiu da nutrição, indo para a medicina, mas continuou dentro da nutrição. Sim. Com a medicina Ayurveda. Sim. Aí, depois desse curso, lá na medicina, né? Isso foi 2014 que eu falei. 2013 a 2014. Eu fiz um curso de 2 anos em especialização de terapia ayurvédica. Então, eu sou terapeuta Ayurveda, é como se fosse uma pós-graduação do Ayurveda. E aí, eu me formei como médica em 2017. Em 2016, eu já era terapeuta. Mas aí, como é que funciona? Existe alguma ligação da medicina? Na Índia, sim. Aqui, não. Aqui, não? Não. Então, quando você falava, se intitulava como medicina ayurvédica, você ainda sentiu alguma barreira? Até hoje tem. Até hoje tem. E se deixar, assim, é que eu não deixo, né? Você sabe como é que eu sou. Não deixo. Eu tenho toda uma equipe jurídica por trás de mim. Mas se deixar, até hoje pegam minha figura e fazem chacota na internet, daqueles memes, falando de medicina ancestral, medicina ayurvédica, medicina da própria Santa Edelgarda, que é uma medicina medieval. Então, assim, até hoje tem preconceito. Até hoje tem. Porém, a própria Organização Mundial da Saúde e até mesmo, né, as leis brasileiras, elas aprovam a medicina, que não é medicina, né? A terapia ayurvédica como uma medicina complementar. Na Índia, quando você vai fazer medicina, você vai e passou na faculdade. Aí você escolhe, você quer medicina tradicional ou você quer medicina ayurvédica? Lá é assim. Mas ela tem bastante, ela tem um corpo científico muito robusto por trás, a medicina ayurveda. Tanto que lá na Índia, até hoje, os médicos podem... É como se fosse uma residência. Entendi. Eles podem fazer, não quero a tradicional, quero a ayurvédica. Tem hospital ayurvédico lá, tudo bonito. Aqui pode... É permitido por lei, mas não é a medicina ayurveda, ela é complementar. E é exatamente assim que eu sempre trabalhei, né? Trabalhei. É a medicina tradicional conectada ao que existiu lá atrás, de forma complementar. E como é que chega a Santa Edelgarda para você? A Santa Edelgarda chega em 2020. Eu estava atendendo no consultório, estava no início da minha conversão para o catolicismo, sou católica, e estava ali naquele início... E lá no Ayurveda, a gente trabalha com pedras. Pedras. Então, ametista, esmeralda, pedras no cordão, no anel, para colocar na pele. Cristal. Isso tem muito uma pegada esotérica hoje em dia, né? As pessoas acham que uma pedra vai emitir uma energia tal qual que vai ajudar no processo de cura. Eu até acredito em energia, mas não nesse estilo. Tudo é energia, né? É igual a MC.
E2 é igual a MC. E o Ayurveda trabalhava com pedras, não com essa visão esotérica, mas com essa visão de complementar aos processos que a natureza criou, que Deus criou na natureza para nos beneficiar. Então, ele também tinha essa visão. Aí, chega no meu consultório, último dia que a gente podia estar na rua, antes do lockdown. Chega no meu consultório uma paciente muito católica, e aí eu lembro que ela foi até mim porque ela queria fazer dieta ayurvédica. Aí eu tô lá fazendo, né, prescrevendo a dieta ayurvédica nela e falei assim, Araceli, eu posso te colocar uma pedra aqui na sua dieta para você usar? Ela estava grávida, acho que do 4º ou do 5º filho, alguma coisa assim, e eu queria colocar umas pedras para ansiedade, para deixar do lado da cama e tal. Ela, ué, Pri, claro que pode. Eu falei assim, mas para o católico isso não é esoterismo, né? Isso não é... Ela, claro que não, você não conhece a Santa Hildegarda? Eu falei, Santa Hildegarda? Não conheço, que nome estranho. Hoje a minha filha leva o nome dela, né? Minha filha se chama Ana Sofia Hildegard. Aí eu falei assim, claro que eu não conheço. Ela, então pesquisa sobre ela, porque ela fala muito sobre pedras, e você vai perceber que tem relação com a medicina indiana. Inclusive, lá no início eu chamava a Hildegarda de a Santa Ayurvédica, porque tem muita realmente conexão, e com certeza ela bebeu da fonte ali, nos estudos dela, ela era muito estudiosa também, e não só tinha parte da revelação divina, ela também corria atrás do assunto, e com certeza ela estudou os textos antigos do Ayurveda, né? E aí o consultório fechou. Antes de eu ir para casa, a primeira coisa que eu fiz foi Amazon. Livros de Santa Hildegarda. Alessandra, não tinha um livro em português. O mais próximo era um em espanhol. O resto, tudo alemão, italiano e inglês. Ali, naquela hora, naquele momento, eu comprei já uns 6 livros dela. Só que isso foi em março. Veio pandemia. O primeiro livro chegou para mim em junho. Caramba. Enquanto isso foi acontecendo, né, da Santa Hildegarda, eu fui estudando pela internet. Eu fui buscando o que tinha em alemão. Te dá um clique e traduzindo, fui buscando o que eu conseguia. Descobri uma brasileira que mora na França, hoje é super amiga minha até, que já tinha um blog sobre a santa. Ela nem era santa ainda. A Hildegarda era só uma monja beneditina que a Europa tinha uma devoção por conta de todos esses feitos dela lá na era medieval. Então, ela nem era santa ainda. E aí ela já tinha um blog falando lá das terapias dela e tal. Ela é terapeuta, mas ela trabalha mais com parte de arte-terapia, não trabalha com alimentação, mas ela fazia esse trabalho, assim, de divulgar ela. É em português. Então, eu comecei estudando, assim, com o que eu ia achando na internet, e depois os livros da santa chegaram, e aí eu me joguei, fui fazendo as conexões, aí eu fui conectando ela com a Ayurveda e essas 2 terapias ancestrais, né, milenares, com a medicina e a nutrição tradicional. Foi só isso. Só isso. Eu tô aqui em choque. Só isso. Mas eu acho que essa organização toda, ela vem lá de trás mesmo, vem da minha forma de tocar a vida, da minha forma. Então, eu consigo organizar esses estudos. Como que eu estou agora fazendo teologia, né? E é difícil. Eu acho bem difícil a teologia. Eu até falo com os professores de nossa medicina é muito mais fácil. Estudar teologia cética, que negócio é esse? Não dá para entender isso, não entra na minha cabeça. Porque é extremamente profundo, né? Muito, muito, muito. Você não tem nada raso ali. Nada. E ontem mesmo eu fiz uma live no meu Instagram sobre Descartes, né? Que foi um filósofo e tal. E eu falei assim, caramba, o que está escrito aqui no tratado, o nome do livro é o Tratado das Paixões da Alma. Ele viveu 400 anos depois da Santa Hildegarda. Ele não tem nada a ver com o catolicismo. O que está escrito aqui no livro desse filósofo já estava no livro da Santa. Entendeu? Entendi. Então, as coisas vão se conectando. Independente da vertente que você escolhe, religiosa ou não, a base é a mesma. É igual a desinflamação. É a mesma. Eu sempre falo, a gente quer uma dieta para desinflamar. É uma pessoa que tem rotina diária, é uma pessoa que come certo. Então, comer certo não é todo dia comer salada com frango. É comer a comida que digere. Então, tem gente que vai comer banana e vai estar tudo bem. Tem gente que vai comer banana e vai ter azia. E aí a gente começa a entrar dentro do tema mesmo. Quando você fala a pessoa está inflamada,
Eu acho que agora deu um boom Deu. do que era a pessoa estar inflamada e as pessoas começaram a tentar entender o que é essa inflamação. E mesmo assim, para nós leigos, é muito difícil. Porque o que acontece? A inflamação, hoje em dia, por conta da rede social, ela toma uma conotação de doença. Mas a inflamação, ela não é uma doença. A inflamação é ótima, é maravilhosa. Se a gente está aqui hoje vivo, né? Se nós estamos vivos, é porque somos pessoas inflamadas, porque a nossa mãe inflamou. A gestação é uma inflamação. A inflamação é ótima, é maravilhosa. O problema é quando ela se perpetua de forma crônica. E a gente chama isso, a ciência chama isso de inflamação crônica de baixo grau. Então, vamos lá, vou dar um exemplo prático que eu sempre dou em todas as aulas de por que a inflamação é boa. Cortou o dedo, sai o sangue, né? Aí você vai lá, lava, não sei o quê, aí começa a ficar vermelho, inflamação aguda. Começa a coçar, porque a pele está voltando a se conectar, aí faz uma cicatriz, inflamação aguda. O que essa inflamação fez? Ela regenerou o seu tecido. Todos os dias nós inflamamos, todos os dias nós produzimos células cancerígenas e o nosso corpo vai lá e elimina elas, todos os dias. E aí, quando ele perde essa regulação, o que acontece? A célula continua se replicando, se torna um câncer. Né? Eu estou trazendo aqui um exemplo do pico. Extremo. Mas pode ser qualquer outra coisa. Uma doença crônica, obesidade, hipertensão, diabetes do tipo 2, é uma doença inflamatória. Uma doença autoimune, né? Esclerose múltipla, artrite reumatoide, doença do Hashimoto, tireoidite de Hashimoto, é uma inflamação. E o que gera essas doenças crônicas? A inflamação crônica de baixo grau. Não é essa inflamação que te protege que vai gerar a doença. É aquela inflamação que todo dia está acontecendo ali no seu corpo porque ele perde o equilíbrio de regularizar essa balança da inflamação, que é boa. Aí ele começa a inflamar demais. Por quê? Está dormindo pouco, está comendo errado, está muito estressada. E aí tem todas as toxinas de fora. Hoje eu estou maquiada aqui com uma maquiagem verdadeira. Não estou com uma maquiagem vegana, livre de parabeno. Uma maquiagem normal. A minha pele tem que dar conta de digerir isso e jogar fora. Se num determinado momento eu perco essa capacidade, essa maquiagem começa a me causar alergia. O esmalte. Eu não tenho alergia nem com maquiagem nem com esmalte, mas isso acontece com muitas pessoas. Essa deficiência dessa capacidade de eliminar as toxinas que estão do lado de fora, embora. A própria poluição, né? Respirar inflama, óbvio. Está respirando ar poluído, eu não estou lá no pico da montanha de uma floresta com ar puro. Então, que bom, isso inflama. Porque eu vou regularizando o meu sistema imunológico. A inflamação nada mais é do que o sistema imunológico te auxiliando. E quando você perde esse equilíbrio, o sistema imunológico começa a te atacar. Ou para muito, doença autoimune, ou para menos. Em todos os órgãos do corpo humano existe essa inflamação e essa desregulação pode dar alguns sintomas, algumas causas. O que acontece? Não é só a inflamação que acontece. Se fosse assim, ia ser muito fácil, tá? Mas existem as 4 vias principais que geram essa inflamação crônica. A própria via da inflamação crônica, de baixo grau. A metilação, que é a deficiência ali do fígado de eliminar os DNAs, né, as células que ele não quer. A glicação, que é o pâncreas ali, junto com o seu músculo e também com o seu fígado regularizando a sua insulina e a sua glicose, quando perde essa capacidade. Resistência insulínica, aí lá na frente, né? Alterações de diabetes, até mesmo predominância estrogênica, câncer, SOP, tudo isso. E estresse oxidativo. As nossas células, elas também se estressam. Aí, quando se estressa demais, ela oxida o tecido. Então, eu moro em frente à praia. Qualquer coisa de ferro ali vai o quê? Oxidar, não é? Por causa da marisia. É a mesma coisa, a célula se oxida. E quando está em excesso, essa oxidação, que é o estresse oxidativo, inflama e gera uma doença. Então, a inflamação ela tem várias vias para acontecer. Além de tudo isso, não é só a inflamação, a gente precisa de um corpo que tenha a capacidade de eliminar ou de controlar essa inflamação. E ainda tem a genética. Então, eu, Priscila, geneticamente, por conta dos meus sinais e sintomas clássicos, eu já sei que o meu primeiro órgão de impacto, o meu primeiro órgão que sofre é o fígado. É o meu primeiro órgão.
eu tenho pele, a pele fica vermelha, Eu dermatite. ia perguntar isso, como é que você sabe? Como é que você... CC é meu primeiro sinal de inflamação. Eu não uso desodorante. Se eu precisar usar, é porque meu fígado não está dando capacidade, não está conseguindo ter capacidade de detoxificar as toxinas em mim da CC, logo de cara. De cara, É um sinal que você sente que você está começando a ficar inflamado. com certeza. Quer dizer, essa frase é errada agora, né? Não, Pelo não que eu está entendi. errado. Não está errado. É um sinal de inflamação, mas não é inflamação doença. Entendi. É o quê? Ó, o seu fígado está tentando dar conta ali do recado. Qual é o papel dele? Detox, né? Eliminar toxinas. Mas ele não faz só isso. Ele produz hormônios. Ele faz a quebra do T4 da nossa tireoide em T3 para formar hormônios ativos. Ele produz neurotransmissores. Através da bile secundária, ele faz o nosso intestino digerir vitamina A, D, E e K. Então, ele faz um monte de coisa. A pessoa só olha para o detox. Mas ele faz muito mais do que isso. E aí, se em mim esse é o primeiro órgão de impacto, né? O primeiro órgão que vai me causar algum problema, eu fico mais de olho nele. Tem pessoas que o primeiro órgão é o cérebro. Então, já fica logo ansiosa, depressiva, triste, falha de memória. Tem pessoas que o primeiro órgão vai ser o intestino. Então, diarreia, prisão de ventre, gases em excesso, come certo, mas a barriga está sempre estufada. Toma um copo de água quando acorda, tem sintoma. Refluxo, né? Aquela boca amarga pode ser tanto de refluxo quanto do fígado. Então, vai depender, nessa questão do órgão, da genética de cada um. E falando isso, olha só que interessante, né? Eu falei aqui no início que o meu dosha principal é o que é o Pitta. dosha? O dosha, lá no Ayurveda, nós temos todos os elementos do universo dentro da gente. Água, fogo, terra, ar, éter, tá? O Pitta dosha, ele é regido pelo fogo e pelo ar. E eu tenho características igual ao signo. Sim. Do Pitta, fogo. Na medicina, né, na terapia dos temperamentos, eu sou 100% colérica, fogo. Você já vê que já bate com o que o Ayurveda falou, né? Galeno falou uma coisa, o Ayurveda outra e é a mesma coisa. Colérica. Fogo. Qual é o órgão que rege o fogo? Fígado. O fígado não é quem transforma, quem faz o detox? Não é o fígado que absorve é o intestino, né? Uhum. O fígado é quem transforma. Quem transforma a comida? É o fogo. É o forno. Né? Você faz ali o pão, bota no forno. Ele que vai transformar aquele pão. Faz É o sentido fogo. de ser o fígado, o seu... Em mim, pela minha genética, que tem relação com esses temperamentos e está tudo conectado, é o fígado. Mas tem pessoas que pode ser deficiência, né, do Vata Dosha, que é o ar. Ele representa o ar e o éter. Então, essa pessoa, geneticamente, ela já nasceu com essa predominância de ter mais ar dentro dela do que fogo. E aí ela vai ter problemas com os órgãos que têm relação com o ar. Intestino, principalmente o grosso, né? Gases, cibo, supercrescimento bacteriano, gerando gases. Mente, então fica com aquela mente muito aérea. E ossos também, né? Articulação, ar, Entendi. osso. E aí ela vai ter uma genética mais propensa a ter desequilíbrios do ar. E como é que você descobre isso? Como é que uma pessoa leiga consegue descobrir a... Autoobservação. Existem vários questionários do Ayurveda. Tem até questionários que eu dou lá no meu Instagram sobre inflamação. Inclusive, quem está vendo aqui, é só ir lá no meu Instagram, escrever no meu direct teste. Teste, que você já recebe uma lista de testes de órgãos que talvez estejam mais inflamados em você. Tem esses questionários? Tem. Mas como tudo se conecta, tudo se conversa dentro do corpo, o mais importante não é fazer o questionário, falar, eu sou Pitta ou eu estou com desequilíbrio no Pitta. Não, é se auto-observar. Porque através da auto-observação você consegue compreender qual órgão que está mais inflamado. Então, um exemplo, a boca amarga. A boca amarga, quando a pessoa acorda, principalmente, tem relação com fígado sobrecarregado. Quem fala isso sou eu, não. É lá o Ayurveda. Desequilíbrio de Pitta Dosha. Então, fígado sobrecarregado. Desequilíbrio de Pitta Dosha, esse nomezinho esquisito, quer dizer fígado sobrecarregado. É isso. Então, é fígado. Mas a boca amarga também é um sintoma de refluxo. Sim. Então, se
reflui, tem muito ar aqui voltando, ar, eu não falei que é vata? Então, a gente não pode colocar tudo dentro de uma única, sabe? Não pode ser uma ditadura do sintoma. Não, aquele sintoma tem mais relação com isso, mas vamos ver o que está se conectando, né? Como é que está a nossa digestão, como é que está a nossa mente, como é que está nosso pensamento, porque daí a gente tem tendo esse autoconhecimento, a gente consegue chegar de forma mais assertiva, a gente consegue exercer uma medicina de precisão. Entendi. Agora, você falando, quais são os sintomas principais, assim? Vamos falar do cérebro, dos principais. Quais são os sintomas que o cérebro está inflamado? Esquecimento, falha de memória. Então, aquela memória assim, eu ia virar nessa rua aqui e passei. Sabe? Aquele negócio assim meio repentino. Aí tá esquecendo o fogo ligado, esquece a chave na fechadura, fecha o carro e deixa a chave lá dentro. É um esquecimento mais ou menos assim. Isso indica que o cérebro está inflamado. A gente chama isso de neuroinflamação. E essa neuroinflamação tem também, claro, né? Tristeza, depressão, ansiedade. Depressão é uma doença multifatorial. Né? Hoje todo mundo fala intestino causa depressão. Não, ele não causa. Mas ele é um dos fatores, o desequilíbrio dele é um dos fatores também de causar a depressão. É multifatorial, não é só o intestino desequilibrado. E a gente vê, né, a pessoa quando chega com doenças da mente, ela sempre tem sinais e sintomas associados, principalmente com o intestino ou até mesmo o fígado. E aí, lá no final, você vai ver que está tudo conectado. Ela está ali tendo essa neuroinflamação, se não cuidar, lá na frente, demência, Alzheimer, que são as doenças principais hoje em dia, né? E é engraçado que quando eu assisto alguma aula da neurologia, né, vou em alguma palestra, vou em algum congresso e tem algum neurologista falando, quando eles falam exatamente o que tem que fazer para prevenir. Sim. E é o que está escrito lá na rotina diária. Acordar cedo, não se expor ao celular, se expor à luz solar, fazer ali sua higiene matinal, fazer um exercício ou algo, né, que te exponha a uma atividade física, ter uma refeição, o próprio banho, né? Eu sempre falo, o banho gelado ficou famoso, porque é aquele que te dá foco. O que o banho gelado faz? Ele te causa um estresse e bota a sua mente em alerta, em foco. Se você é uma pessoa que está sempre em alerta, se você está sempre no modo ansioso, alerta, o que o banho gelado vai fazer com você? Deixar mais ainda. Mais. Você entende que é o autoconhecimento? Então, essa pessoa ela não tem que acordar com banho gelado. Ela tem que acordar com um banho morno, que relaxa, que traz essa calma na produção ali na primeira hora dos neurotransmissores e depois dá um jato de água gelada do pescoço para baixo. Alerta. Então, primeiro você acalma e depois esse de cabeça gelada, de cabeça do pescoço para baixo, é do Ayurveda. O Ayurveda já falava isso. É porque eu perdi que ele já acorda no 220, ele não acorda, ele cai da cama, já pula, desperta. E aí vai pro banho gelado. Já vai pro banho gelado. Aí fica mais ainda, aí eu ainda tô despertando, ele já tá... Exatamente. Então, assim, se essa mente acelerada dele não causa nenhum transtorno, nenhum mal, ok. Mas se ele perceber que isso já está trazendo alterações da rotina dele, do intestino, do pensamento mesmo, do comportamento, tem que acordar com um banhozinho mais quentinho. Agora no calor do Rio de Janeiro nem precisa, né? A gente já abre lá e a água já está morna. Mas, assim, uma coisa mais relaxante, colocar um óleo essencial no banheiro de laranja doce ou de lavanda para dar aquela acalmada e depois começa o dia. Então, o que a medicina vem trazendo hoje é o que já estava escrito lá atrás. O engraçado é que a gente já entrevistou aqui muitos médicos e todos eles falam que não adianta. Se você não tiver uma rotina na qual você acorde, faça exercício, se alimente bem, não é milagre. Não é milagre. Hoje você vê todo mundo falando mal do café. Né? Até saiu uma meta-análise agora falando que o café, de fato, pode causar ansiedade. Tá, para quem? Porque, assim, o ideal é você acordar, ter toda essa rotina, café da manhã, e depois você toma o seu café. O que as pessoas fazem? Já acorda no banho gelado, café preto em jejum. É óbvio que vai causar ansiedade, entende? Entendo. Então, para quem? O próprio café, se você for olhar a literatura científica, ele é anti-inflamatório. Agora, qual café? Esse café todo torrado, entendeu? Que sobrou e moeram, ou aquele café que vem do grão, que não foi ultra mega torrado?
que você vai moer ali na hora e vai utilizar os compostos dele, antioxidantes, porque tá moendo na hora, não vai evaporar, não vai... Entende? Entendo. Então, qual é o café que desinflama? É esse, o mais natural. E não esse de excesso torrado. Faz E todo aí as sentido. pessoas tomam 10 cafés. Hoje mesmo, meu pai me mandou uma mensagem. Meu pai recentemente sofreu uma queda, fraturou a coluna e braço. E aí não está conseguindo dormir e tem todas as outras questões de trabalho, porque, né, tá sem trabalhar direito por causa da queda. Aí vai juntando a ansiedade. Sim. Aí falou, o médico passou esse remédio aqui para eu dormir, não sei o quê. Mas ele falou que é só para quando eu tiver insônia, não é para tomar sempre, não. Eu tomei essa noite e fiquei super bem, dormi bem a beça. Eu falei, pai, mas você falou pro médico que você toma café à noite? Porque isso tem que ser falado. É. Uma importância um pouquinho É óbvio que vai ficar importante. tendo insônia. Tá tomando café à noite. Você entende? Aí toma que nem percebe. Já está no automático. Então, toda mudança de hábito, ela demora para entrar, né? Toda mudança, ela vai demorar ali pelo menos uns 30 dias para você conseguir se habituar a ela. Lá na minha comunidade, quando o aluno entra, ele pode fazer um protocolo. Tem vários protocolos da nutrição tradicional e do Ayurveda e da própria Santa Delgarda, mas a gente faz ali um protocolo todo mundo junto, eu vou individualizando ele, dependendo do caso. Às vezes tem vegano, às vezes tem mulher grávida lá no curso, eu vou ajudando, mas é o mesmo protocolo para todo mundo. E é incrível, porque são pessoas diferentes, de idade diferente, né? De profissões diferentes, de rotinas diferentes, e a grande maioria que faz tem resultado. E quando não tem resultado, em 4 semanas, depois de 4 meses, fala, doutora Pri, agora sim, estou conseguindo, né? Não estou mais acordando de madrugada, estou indo no banheiro todo dia, estou com mais vitalidade, não estou mais tão cansada. Mas as primeiras 4 semanas são as mais desafiadoras. Você falou agora o resultado que as suas alunas têm, muita gente imputa isso na questão dos hormônios, né? Uhum. E aí, essa questão de você ir a um médico que não tem essa consciência da higiene do corpo e taca ali hormônio dentro, é mais prejudicial? É, claro, vai inflamar. Falando de hormônio, vamos pegar lá a menopausa, Sim. né? Reposição hormonal na menopausa. Se você faz reposição hormonal numa mulher que já está super inflamada, não vai funcionar e vai aumentar, sim, a chance dela de ter algum problema na mama. Tem que desinflamar esse corpo, emagrecer essa mulher, ou pelo menos que ela comece a ter hábitos de vida saudáveis para depois fazer a reposição hormonal. Que a reposição vai ajudar a prevenir câncer de mama, a emagrecer, a melhorar a disposição, tudo isso. Mas não adianta colocar isso num corpo que está borbulhando. A menopausa é a fase de borbulho. Exato. Fogacha é o quê? Fogacha. Pita doce em excesso, não é? Muito fogo, muita inflamação. E tem mulheres, se você perceber, as mulheres mais antigas, como a minha avó, que tem 88 anos, se eu converso com ela, ela fala, não sei quando eu entrei na menopausa, não sei quando parei de menstruar, não tive sintoma nenhum. Quando eu vi, já não estava mais menstruando. Uma mulher que veio lá da década de 30, né? Se você for ver o que ela comia, não é o que a gente come. Exato. Ela não tinha carro, tinha que correr atrás do bonde. Ela fazia muitos trabalhos manuais. Ela era professora de acordeão de música, mas ela era mesmo dona de casa, costurava. Eu lembro da minha avó, essa minha veia empreendedora tem um pouco do meu pai, mas vem muito da minha avó, porque eu vivi a minha infância com a minha avó, ela que cuidou de mim. Minha mãe ia trabalhar e meu pai também. E eles trabalhavam em empresas, né? Hoje que meu pai trabalha com vendas e tal. Mas a minha avó costurava almofada para vender, minha avó fazia aqueles desinfetantes. Uhum. Com óleo essencial, com perfume para vender. Então, eu via muito isso de venda lá em casa. Tanto que eu comecei a vender com 10 anos de idade. Eu ia para o colégio, 10 ou 12 anos. Eu lembro... É uma sumidade. Vocês entendem do que eu estou falando agora? É uma sumidade. Eu lembro que meu pai trabalhava numa empresa e ninguém tinha computador naquela época, mas ele levou um computador lá para casa da empresa e era aquela impressora que fazia um negócio assim... matricial. E aí eu lembro que teve uma época que eu comecei, né? A gente começou a ter tipo uma aula, e eu estudei em colégio público, tá? A gente começou a ter aula de informática no colégio, era um colégio público da igreja. E eu comecei a ter aula de informática, e ele tinha disquete. E eu lembro que eu levava os disquetes para casa e ficava imprimindo os trabalhos
para fazer e vendia, sei lá, era 1 centavo, 10 centavos, cruzados, né? Sei lá, que era na época. E eu vendia no colégio para os meus amigos aquela folha impressa para eles não terem que copiar tudo. Ou seja, sempre otimizando o tempo das pessoas. Entende? Trabalho é meu, eu só te entrego tudo. Eu otimizo o meu tempo e eu otimizo o tempo dos outros também. Então, eu sempre tive essa mentalidade mesmo. O que eu faço na comunidade? Eu otimizo o tempo das alunas. Não é para deixar de ir no médico, não é para deixar de ir no nutricionista. Inclusive, a maioria ali vai em médicos, elas têm acompanhamento de médicos e nutricionistas. Hoje eu não atendo mais paciente novo, mas eu tenho uma equipe com 4 pessoas trabalhando para mim, 2 médicas e 2 nutricionistas. Então, não é que você não tem que ir, você tem que ir. Mas o autocuidado, o dia a dia, é responsabilidade sua. E é isso que eu trago dentro da minha comunidade, essa autorresponsabilidade para otimizar o tempo da pessoa. Às vezes a pessoa acha, vou ter que assistir essa aula aqui 40 minutos, né? Não tenho tempo. Como não tem? É essa aula que vai otimizar o seu tempo. Sabe? Aquela ideia de eu tive que dar passos atrás para fazer medicina? Foi isso que otimizou meu tempo. Sempre perguntam, você acha que hoje você faria medicina de novo? Eu falei, gente, essa foi a melhor decisão da minha vida. Melhor decisão. Mesmo que eu fosse nutricionista famosa, né, que eu fiquei famosa, depois eu já estava na faculdade de medicina. Mas mesmo que eu fosse antes, a medicina é a base. É a base. Ela amplia o meu olhar, né, de cuidadora daquele paciente, de professora daquele aluno. Ela amplia o meu olhar. Então, não tem como. Te dá uma base muito maior. Ser separado. Assim como todo médico também tem que estudar nutrição. Acredito. Todo médico tem que estudar nutrição. E hoje, os médicos que mais são prósperos no trabalho deles são esses, que integram a nutrição com a medicina tradicional. É porque está interligado até demais, né? Como a gente não imagina. 100%. Como é que o médico vai trabalhar lá com reposição hormonal? Por exemplo, vamos pegar a tireoide, né? Vai fazer lá uma levotiroxina, um puran, um sintroide, e não vai orientar aquela pessoa com as vitaminas e minerais. Porque muitas das vezes, o hipotireoidismo, isso foi a minha tese de pós-graduação da endócrino, foi o papel do ferro na tireoide. Muitas vezes, o hipotireoidismo não é doença da tireoide, é falta de ferro. Aí, vai lá, dá um monte de remédio, a ferritina está 10, 12, 15. Sabe quando essa tireoide vai melhorar? Nunca. E o maior fator de doença do Hashimoto, tireoidite de Hashimoto, é ferro baixo. Não vai melhorar nunca, vai ficar só tomando mais remédio. E aí, se o médico não sabe isso, pelo menos a pessoa tem que saber. Pelo menos da doença dela. Se ela tem uma doença, o Ayurveda fala isso, inclusive, é obrigação da pessoa compreender o que ela tem. Porque através do autocuidado e do conhecimento do que ela tem, ela vai conseguir achar os caminhos ou até mesmo ajudar a direcionar aquele médico. O médico está sentado ali atendendo 10, 20 pacientes no dia. Você falou isso e me veio uma situação. A gente tem um médico lá na agência que ele fala só sobre miomas. E ele tem uma nutricionista só para os pacientes dele que trata o mioma com alimentação. Claro que não, mas principalmente no pós, cara, ele falou que faz toda a diferença. Ninguém fala sobre isso. Esse médico aí já sei que é sucesso. Por quê? É sucesso. Mioma é resultado de inflamação crônica de baixo grau que advém de predominância estrogênica, que está relacionada, olha só como tudo vai se conectando, com resistência à insulina. Então, o mioma que está crescendo é porque tem muita insulina. Quem é a insulina? A insulina é um hormônio anabólico. Está crescendo, tem muita insulina. Entende? Então, está crescendo, tem que cuidar da resistência insulínica dessa mulher. Que pode estar relacionada a um SOP, né? Síndrome do ovário policístico causa resistência insulínica, má alimentação, inflamação. E, além de tudo isso, um fígado sobrecarregado. Porque se é uma doença que vem da predominância estrogênica, ou seja, tem um desequilíbrio no corpo de estrogênio e progesterona, esse estrogênio não está sendo detoxificado. O fígado não está detoxificando ele corretamente, nem o intestino. Tem que eliminar ele. Lá na frente, câncer de mama, câncer de endométrio, que são doenças, a maioria deles são estrogênio dependentes. Essa alto índice de câncer que a gente está tendo é muito da alimentação? Eu acho que é também, eu acho não, tá? Eu vou falar isso aqui com toda certeza, embora seja polêmico, anticoncepcional. Também.
Se você for olhar a evolução da humanidade, né? Minha primeira filha foi com 36, 37 anos. Meu segundo filho, 40. Se você olhar a evolução da humanidade, as mulheres tinham um filho mais cedo, não tinha anticoncepcional. Então, assim, era tudo mais natural. Não que elas morressem mais velhas, né? Elas morriam mais cedo. Mas não era por conta da quantidade de filhos. Mas esse boom de... Né? Todo mundo fala, reposição hormonal causa câncer. Ué, e o anticoncepcional? É porque as pessoas não ligam que o anticoncepcional É tudo hormônio. hormônio. É. Começa a tomar com 15 anos porque recebe um diagnóstico de ovário policístico. 15 anos a mulher não tem nem maturidade geniturinária. Então, tem cisto ali, a menstruação está desregulada ainda, tem acne, aí sobe. Aí toma anticoncepcional. Aí toma anticoncepcional até querer engravidar, 40. Um monte de infertilidade. Um monte de doença estrogênio dependente. Então, eu acredito, e tem uma nutricionista amiga minha, oncológica, que ela fala que o aumento de cânceres em mulheres jovens de mama advém desse uso desenfreado do anticoncepcional, que é um remédio que tem que ser utilizado em casos específicos, mas aí todo mundo usa para anticoncepção. É isso. Entendi. Tem o ônus e o bônus, né? Agora, a gente falou sobre a infecção do cérebro e a gente já destrinchou para um monte de caminho. Agora, do fígado e do intestino. Vamos falar do fígado agora. Quais são os sinais que eu sinto que o meu fígado está inflamado? Fadiga, principalmente à tarde, com aquela vontade de comer doce. A boca amarga, doenças de pele, então doenças inflamatórias na pele, o fígado tem total conexão com pele. O mau cheiro, e eu falei de CC, mas não é só CC. É CC, chulé, mau cheiro de secreções de uma forma geral. Alergias, então aquela alergia que você nunca teve, começa a ter alergia lá com brinco. Tem relação com o fígado, porque ele não está detoxificando bem as toxinas da bijuteria. Ou até mesmo do ouro, né? A pessoa usa ouro e fala, nossa, nunca tive nenhuma alergia, agora estou tendo alergia, tem relação com o fígado. A boca amarga, eu falei, né? O mau cheiro, a fadiga. Eu lembro muito de você falando das marcas na língua, né? Isso é tireoide. A tireoide? Mas a pessoa que tem o fígado mais sobrecarregado também fica mais inchada. Mas, geralmente, esse inchaço é dos membros inferiores. Lipedema, né? Que está super em alta, uma doença inflamatória vascular, que tem conexão com o fígado sobrecarregado e também predominância estrogênica. Todas as doenças femininas, todas. Fígado também está sobrecarregado, porque aí é aquela história do estrogênio, ele não é eliminado da forma correta, não equilibra os hormônios, vem lá do fígado. Gente, eu não imaginava que o fígado tinha uma função tão importante. Incrível, tanto que a minha próxima pós-graduação vai ser em hepatologia. Quando eu terminar a teologia agora, eu vou fazer hepato. Caraca, porque é impressionante. Ele parece que desregula todo o corpo, né? Todo o corpo. Ele é assim, eu chamo ele de o centro da desinflamação e o que é essa, né? Quem é a desinflamação? Hoje falam na internet, desinflamação não existe. Desculpa, mas existe. Eu não sou a melhor pessoa para falar de língua portuguesa, inclusive eu falo errado a beça. Você pode ver lá no meu Instagram, tá? Tive que estudar muito para passar em português no pré-vestibular. Porém, uma coisa eu sei, é a etimologia das palavras. Desinflamação é a junção do inflamar com des. Esse des significa redução, evitar. Não significa eliminar. Sim. Né? Então, às vezes, as pessoas olham para a frase desinflamar, tá achando que é eliminar. Como é que eu vou eliminar algo que eu estou falando que é bom? A inflamação é boa. O excesso que é ruim. Não existe eliminar a inflamação. Desinflamar significa reduzir a inflamação. E a gente reduz com o estudo, né? Rotina diária, alimentação, boas práticas de pensamento. Aquela pessoa que está todo dia com pensamento negativo da hora que acorda até a hora que vai dormir, está inflamado. Totalmente inflamado. E o fígado, ele tem essa relação, dessa conexão com tudo isso. Então, assim, o fígado é o ator central dessa desinflamação, dessa redução da inflamação crônica, porque ele que regula a imunidade junto com o intestino. Aí o intestino eu chamo de o centro da saúde. E a inflamação no intestino, como é que são os sintomas? Sintomas clássicos de intestino: gases em excesso, barriga estufada, diarreia, prisão de ventre. E aí, prisão de ventre não é só ficar sem fazer cocô 2 dias. Prisão de ventre é fazer cocô todo dia e esse cocô é ressecado de bolinha. Isso é prisão de ventre.
E tem os sintomas extraintestinais, porque a microbiota do intestino está conectada também com a microbiota da pele, está conectada com a microbiota da vagina. Então, candidíase de repetição é um sintoma extraintestinal de fígado, de intestino inflamado. As próprias doenças de pele. Então, você vai vendo, né, que principalmente o fígado com o intestino tem uma conexão direta. A medicina até tradicional chinesa, se eu não me engano, ela diz que tem uma tríade ali, que é baço, fígado e intestino. E como é que faz para desinflamar o fígado? Alimentação. Inclusive, olha só que interessante, esteatose hepática, gordura no fígado, é outra pandemia. Sim. Se você entrar ali no Google e jogar na CNN, você vai ver lá. 25% dos casos aumentam de doenças no fígado, de cirrose, que vem dessa esteatose hepática não alcoólica. O que isso quer dizer? Não é uma pessoa que tem cirrose porque bebeu muito álcool, que é uma toxina. É a pessoa que tem cirrose porque esse fígado está cheio de gordura. Essa gordura vem da onde? Da alimentação. Tem remédio para gordura no fígado? É a alimentação. Não tem. A alimentação é exercício físico, né? Exatamente. Se você for no hepato, o primeiro remédio que ele vai te dar para gordura no fígado é alimentação, atividade física e vitamina E. Primeiro remédio. Agora, existe essa inflamação, ela não está ligada à fase adulta. Existem muitas crianças que estão com esses sintomas, não é? Desde a barriga da mãe. Por quê? É ruim falar sobre isso porque parece que é só a mãe a culpada, né? Só a mãe é responsável. Mas, de fato, esse bebê está vivendo dentro da barriga da mãe. Então, o que ela fizer vai impactar muito na geração da inflamação daquela criança do que o pai depois que essa criança foi gerada lá dentro da barriga da mãe. Então, todos esses meses, né, a gente fala muito hoje na alimentação dos primeiros 1000 dias. Primeiros 1000 dias é desde quando a alma foi animada ali. Então, tudo que a mãe comer e beber vai impactar na vida dessa criança, principalmente nessa primeira fase dela. Então, não é só depois que começa a introdução alimentar. Entendi. É durante a gestação, durante a amamentação, ou o leite que essa criança vai beber, da fórmula, e depois da introdução alimentar. Então, sim, vai impactar. É tudo culpa da mãe? Claro que não, tem a genética. Então, às vezes as pessoas falam, mas como é que uma criança já nasce, né, com uma doença tal? Oi, gente, mas tem a genética. E aí tem a probabilidade dessa criança ser uma criança mais inflamada geneticamente e ter tais doenças. A minha filha tem dermatite. Tem dermatite. Ela só melhorou mesmo fazendo a vacina. Aquela vacina de gotinha? Sim. Com a alergista. Eu fui uma mãe inflamada? Altamente inflamada? Não, claro que não. Mas ela já tem uma genética, eu também tenho dermatite, o Daniel também tem. Então, ela já tem uma genética ali que veio da gente. Então, qualquer coisa que a dermatite dela não é por alimentação. É por poeira. Como é que eu vou tirar poeira da vida? Não tem. Você entende? Então, a gente usa lá uns negocinhos que reduz a poeira da cama e tal, mas não tem como. Ela está sempre sendo exposta. Isso é uma resposta do corpo para proteger ela, entende? Só que se essa resposta ficar exacerbada, ela acaba tendo vermelhidão, coceira, a inflamação vai aumentando. Então, a gente sempre vai retirando a causa da inflamação. Dá para retirar a poeira de tudo? Não, mas a gente vai reduzindo o que dá. A alimentação sempre saudável. Então, a minha filha, por exemplo, uma vez a professora chamou a gente e falou assim, gente, eu sempre boto na água dela própolis e pelargônio, que é uma planta, inclusive, que a Santa Idelgarda indica para imunidade, para desinflamar e tal. É homeopático. E ela come cúrcuma de manhã, ela come gengibre, ela é uma criança que já foi inserida nesses hábitos. Sim. Toma suco verde e tal. E aí a professora uma vez chamou a gente e falou assim, o que vocês colocam na água dela, porque a água dela vai meio amarela, né? O que vocês colocam na água dela que todo mundo da turma fica doente, ela não? Eu falo, não é só o própolis. O própolis é a cereja do bolo. Mas ela tem uma alimentação saudável. Eu deixo ela comer açúcar? Deixo. Eu deixo ela comer chocolate? Deixo. No aniversário. Não tem isso todos os dias lá em casa. Né? Uma criança que não bebe refrigerante, sabe nem o que é isso. Tem nem noção do que é refrigerante, sabe nem o que é isso. Sabe que faz mal. A Coca-Cola da tia Mari, que é babá, faz mal. Faz.
Inclusive, ela briga com a Mari quando a Mari está tomando coca. Então, assim, ela vê a gente tomando coca? Não. Você entende? Então, é todo o conjunto que vai auxiliar na melhora da doença de uma criança. O que você falou sobre a culpa não é da mãe, tudo bem, não é da mãe, até porque eu tenho filha e a minha filha com certeza tem algum tipo de inflamação, porque ela tem alguns pontos que você falou. Eu também tenho, com certeza. Mas a atividade que a mãe e o pai faz, o que a mãe faz dentro de rotina, dentro de casa, ela passa automaticamente para os filhos, não Claro. tem como. Por repetição, por observação, eles repetem. Não tem como, e principalmente alimentação. O que que a minha filha leva para o lanche da escola? Agora, uma coisa eu senti muita dificuldade. A minha filha ela chegou a precisar fazer uma dieta, porque ela estava muito acima do peso para a idade dela na época. Ela nunca foi obesa, mas ela sempre foi acima do peso. Ela sempre foi socadinha. E aí ela teve que fazer uma dieta e eu tive muita dificuldade porque os amiguinhos não deixavam, sabe? Ou quando, tipo assim, eu fazia coxinha de batata doce, fazia hamburguinho de natural e tal. Ou porque os amiguinhos pegavam os lanchinhos dela. Trocavam os lanches. Trocavam. Ou porque, tipo assim, não, aqui, ó, meu biscoito é muito melhor. Aí ela, inocente, entregava e ia. E eu senti muita dificuldade da participação da escola. Esse ponto eu não posso reclamar, porque a Ana Sofia faz todas as refeições no colégio, eles não levam nada de fora. E a nutricionista, lá tem uma nutricionista que faz o cardápio. Então, assim, por esse problema eu não passo. Eu tive que passar. Eu não passo. Então, assim, mães, procurem um colégio que tenha a refeição dentro do colégio, que seja uma nutricionista que faça esse cardápio. Eu troquei ela de escola agora e hoje ela tá mais tranquila. Mas na época eu tive que voltar. Mas voltando pro papo. Só assim te cortar. Fora isso, é responsabilidade do colégio ter educação nutricional. Você entende? Da mesma forma que é a responsabilidade da faculdade de medicina colocar a educação nutricional para o médico. O médico tem que estudar nutrição. O colégio, ele também deveria, né? Não sei como é que é a grade de um colégio, mas ele também deveria ensinar as crianças a se alimentarem da forma correta. É engraçado, porque eu procurei um colégio agora que tivesse educação emocional, educação financeira. Agora, nutricional, eu nunca tinha parado para perceber. E é a base. Verdade. Não é? E aí cresce todo mundo sem ter a exposição à base. Então, por mais que faça em casa, por mais que a família faça corretamente, ele tem que ver que esse é o certo, né? Para além do que a família faz. Então, o colégio, se ele é um educador, ele também tem que prestar atenção na refeição. Espetacular. Da criança. Para a gente finalizar, vamos falar só da inflamação da tireoide. Quais são os sintomas que eles sentem? Eu chamo a tireoide de a bateria do corpo. A tireoide, ela é a bateria de fato energética, igual o celular. O meu celular aqui está com, 20% de bateria. Uma tireoide com 20% de bateria já está te dando um monte de sintomas. Por que eu falo que ela é a bateria do corpo? Né? A gente recebe lá um estímulo do TSH para produzir o hormônio T4. Esse hormônio T4 ele vai ser convertido, 70% dele no fígado, em T3, que é o hormônio ativo da tireoide. Esse hormônio ativo da tireoide, ele vai ter que ser transportado até um receptor, ele vai ter que se ligar no receptor, e essa ligação vai gerar uma descarga elétrica. O seu coração, ele está batendo agora porque tem eletricidade ali. Quem faz isso é o T3. Então, se você pegar lá na medicina, na endocrinologia, uma pessoa que tem hipertireoidismo, tá? O que a gente faz? A gente dá remédio por 2 anos. Se não resolver, tira a tireoide. Por quê? Porque essa pessoa tem uma maior chance de morrer pelo hipertireoidismo, porque vai dar um infarto agudo no miocárdio dela, porque é muita eletricidade, vai bater, infartou. Grosso modo é isso. Então, a tireoide é quem produz essa eletricidade. Se eu estou enxergando, se eu estou piscando, se as minhas sinapses estão funcionando, é tireoide. E aí eu falo, né? Tudo é energia? Sim. Tudo é energia. A gente tem eletricidade dentro do nosso corpo. Quando a gente vai fazer um exame de coração, eletrocardiograma. Eletrocardiograma. Cérebro, eletroencefalograma. Então, eles medem a eletricidade do batimento do nosso coração, lá, o B1 e B2, para saber se a gente está infartando, se tem uma fibrilação atrial, etc. Quem é a responsável por isso? É a tireoide.
Então, não existe um corpo humano sem tireoide. Ah, doutora Pri, mas eu tive câncer de tireoide e tirei. Ah, doutora Pri, mas eu tive um monte de nódulo, tirei a tireoide e estou viva. Você está viva porque você está tomando T4, que é o hormônio que a sua tireoide produziria se ela estivesse dentro de você. Você não tem tireoide, ela está ruim, não está produzindo, você está tomando remédio. Se parar de tomar remédio, não vive. É incompatível com a vida não ter os hormônios T4 e T3 dentro do nosso corpo. Então, a tireoide é quem dá a energia. Aquela pessoa muito cansada, com queda de cabelo, unha fraca, inchada, principalmente no rosto, com marca de dente na língua, tireoide. Pé rachado, né? Quem dá... Olha só como eu falei de pele, no fígado, no intestino, agora tireoide. Quem dá tenacidade para a nossa pele, né? Que não deixa ela ficar ressecada, é a tireoide. Se tem pé rachado, tem que olhar a tireoide. Se tem fascite plantar, tem que olhar a tireoide. Tem trabalho já mostrando que fascite plantar se conecta com uma tireoide desequilibrada, com uma tireoidite de Hashimoto. Uau! É uma loucura essa Cara! conexão. Não tem como você olhar o corpo humano como a faculdade de medicina faz, segmentado. Você tem que né? Você tem que se especializar se você quiser não ser só clínico. Eu sou clínica generalista. Mas eu quero me especializar. É importante ter um médico especialista da neurocirurgia, do não sei do quê. É importante. Mas a medicina não é só isso. A medicina é toda essa conexão. E o médico ele sai da faculdade olhando o corpo de forma separada. É engraçado você comentar isso, porque a minha sócia, eu queria muito que ela estivesse aqui. Você tem que voltar aqui, quando outro dia com ela aqui, porque as perguntas dela são... Assim, ela não ia deixar eu falar aqui, são todas as perguntas que ela ia ter. Porque ela correu, ela sofreu muito com a questão da endometriose dela e da adenomiose, porque primeiro que ela não sabia, não tinha ideia, até a gente entrevistar o Chiesa, que ele veio aqui falando sobre a endometriose, e ela começou falando assim, não, mas eu vou conversar, mas eu não sou o seu público-alvo, eu não tenho. E no meio da entrevista a gente descobriu que ela tinha. E aí começou a fazer sentido com todos os sintomas que ela tinha. Uhum. E aí ela tinha procurado uma médica que deu algum... Não, minto. Além da endometriose, ela tem o fluxo menstrual dela era muito, né, muito forte. E aí ela foi numa médica e colocou o DIU de cobre nela. Então aumentou o fluxo. Piorou. Inflamou mais, que o DIU inflama. Pois é. Por isso que aumenta o sangue. Olha o volume do sangue, o fluxo. E aí, o que ela sentiu dificuldade foi exatamente isso. Achar um médico que falasse um com o outro. Porque o que ela sentia, o que ela tinha... ia se comunicando, que deu problema do intestino, que deu problema na insulina, que deu problema que ela engordou, que deu problema... É isso. E ela tinha dificuldade de um médico combinar, assim, ela falou assim, teve um dia que ela falou assim, a minha vontade é de marcar uma consulta online e botar o mesmo horário para todo mundo. Assim, agora todo mundo se comunica aí. E olha só que interessante, a endometriose é uma doença inflamatória crônica, né? A desinflamação melhora 80%, não vai curar a doença, mas melhora 80% dos sintomas da doença. Um dos primeiros sintomas de endometriose é prisão de ventre ou dor anal. Às vezes a pessoa reclama ali que está com uma dor, vai no prócto e é endometriose, não é hemorroida. Entende? Então, se ela olhar para o intestino dela de uma forma mais conectada, às vezes dispareunia, né, dor na relação sexual também, tem relação com endometriose. E ninguém olha para isso. Aí a mulher fica a vida inteira com dor na relação, nem tem uma relação direito. Se ela tivesse sido olhada, tratada de forma integrada e visto que era uma endometriose, ela poderia ter tido uma qualidade de vida melhor. É isso, é esse cuidado que as pessoas... Mas é difícil você achar alguém que fale isso pra você. Olha, vem cá. Tem eu, gente, no Instagram. Agora. Exatamente. Então, mas os médicos... especialistas, vamos dizer assim, eles não têm esse olhar. Tem bastante médico já tendo esse olhar mais integrado. É a maioria? Não, não é. Não é a maioria. Mas tem muito conhecimento hoje. Por isso que eu falei lá no início do nosso podcast, a responsabilidade do conhecimento pela doença é do paciente. Então, se a pessoa fui no médico tradicional, diagnóstico endometriose, ok, vamos estudar o que é isso? Vamos ver o que tem de conteúdo gratuito de endometriose? Já entendi que a endometriose é uma doença inflamatória, tem que desinflamar. Vamos entender o que é desinflamar? Né? Que não é uma pílula mágica, é um processo de hábitos de anos que eu vou ter que ir fazendo para me recuperar.
Na minha comunidade mesmo, tem um relato muito recente de uma menina jovem que tentava engravidar há muito tempo, comia certo lá dentro do que ela achava, diagnóstico de endometriose e adenomiose. 4 semanas fazendo a dieta, é milagre? Não. Ela já tinha uma rotina, mal bem, ela foi lá e só ajustou uma coisa ou outra. Fez uma suplementação para desinflamar, para melhorar a predominância estrogênica e engravidou. Com endometriose e adenomiose. Tem milhares de alunas que falam, fui para a cirurgia, fazendo o protocolo, chegou lá, não tinha foco mais. Não tinha foco da endometriose mais no intestino. Sumiu. Nossa, coisa Não é milagre. Vai acontecer com todo mundo? Não. Gostaria que sim, mas provavelmente não. Vai depender da genética de cada um, da mentalidade de cada um, tudo isso está conectado ali. Mas esse é o único caminho assertivo para você ter uma saúde pro resto da vida. Agora, a alimentação para desinflamar, ela é uma alimentação muito restrita, muito Não. restritiva? Te passo agora o cardápio de uma alimentação básica para desinflamar. Primeiro, comida de verdade e comida que você digere bem. Então, acordou, rotina diária, né? Raspa a língua, se expõe à luz solar, toma um chá, tá muito calor, masca um funcho, nada gelado na hora que acorda. O gelado não é ruim, mas o gelado lentifica a digestão. A grande maioria da população está com a digestão ruim. Então, nada gelado. Ou toma um chá, ou toma uma água natural, ou toma um shot. Tem que hidratar ali na hora que acorda, né? Tem gente que acorda já com CC, suou à noite, a gente desidrata à noite. Inclusive, acordar com CC é um sinal de inflamação, de fígado sobrecarregado à noite. Então, hidrata ali, toma água, toma um chá, masca um funcho, masca um manjericão. Vai para o café da manhã. Café da manhã, normal. Ovos, queijo, pode ser queijo curado, que é um queijo de mais fácil digestibilidade. Pode ser mussarela de búfala, é um pouco mais cara, mas é um queijo que tem menos, né? Aí, falei que eu falei errado? Tem menos ação inflamatória ali no corpo. Aí você pode comer uma fruta ali quente, morna. Pode fazer uma banana assada com um pouco de canela. Pode fazer um purê de maçã, ótimo para o intestino. Tá muito calor e a minha digestão tá boa. Fruta, tirou da geladeira, espera ela arrefecer um pouco, não tão gelada, e come aquela fruta. Então, vamos lá, um café básico da manhã. Tapioca, ovos e fruta. Quero comer um pão, de preferência, fermentação natural. O problema está no glúten? Não, está no excesso, está no glúten de má qualidade e está naquele pão que fica lá na prateleira do supermercado meses, cheio de conservante. Então, se for comer um pão, pão fresco, pão de fermentação natural. Aí, vamos lá, no meio da manhã, deu fome. Come uma fruta, come umas castanhas, toma um chá, vai para o almoço. Almoço, arroz, feijão. Não consigo digerir bem o feijão. Está inflamado, né? Não está digerindo bem. Então, vai comer um arroz, uns legumes assados, nada cru. Quem está com a má digestão, tá? Estufamento abdominal, prisão de ventre, tem diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Então, sempre tudo muito cozido. Porque você já está dando o alimento pré-pronto. Se você comer um balde de salada crua, no intestino que não está digerindo bem uma fruta, ele não vai digerir aquela salada crua. Tem que ser refogado. Então, uma couve refogada, sempre com bastante tempero. Cúrcuma, cominho, coentro e uma carne. Onívoro, come carne, come peixe, come frango, come ovo, quiser. Aí vai lá para o lanche da tarde. Você pode fazer um bolinho de aveia com banana. Não como aveia, aveia faz mal para mim. Faz com outra, entendeu? Faz com uma farinha de grão de bico ou fruta de novo, iogurte, pode tomar um colágeno. Eu adoro caldo de ossos. Caldo de ossos é uma indicação ancestral. A canja tem caldo de ossos. Mas você pode fazer ali um chá e colocar um caldo de ossos no chá. Já tem bastante proteína, tem glicina para o intestino, que ajuda no sono, que relaxa. Ali de tarde tem que ser alimentos ricos em triptofano, porque aí você já vai se preparando para o sono. Triptofano é convertido, gera serotonina, serotonina é convertida, gera melatonina. Então, banana, amêndoa, iogurte, aveia, cereja, kiwi, são alimentos bons para ter ali no meio da tarde. Jantar, de preferência, você vai dormir, né? Então, se você dorme, não é para o intestino ficar funcionando. Não é para comer um churrasco
à noite. Então, alimentos de fácil digestão. Pode ser uma sopa, tá muito calor? Legumes cozidos com grão de bico cozido, se você digere bem grão de bico. Pode ser uma salada de atum. Adoro salada, por exemplo, de feijão fradinho, que tem uma digestão melhor. Aquele feijão de corda do Nordeste verde. Com atum, à noite. O que tem de diferente, Não de tem. difícil? Agora, o ponto central é o seguinte, observar o que você não está digerindo bem. Aí você observa no dia seguinte, 2 dias depois, né? Como é que foi o cocô, se boiou, se afundou. Se o mais importante do cocô que boia e afunda, que o ideal é afundar, né? Mas o mais importante, se ele está boiando, tem muito gás, muitos gases e tem muita gordura. O mais importante entre boiar e afundar é A forma. formato dele. Tem que ser formato de banana, não é para estar todo ressecado, não é para estar em bolinha, não é para estar todo mole. Um cocô saudável, ele não vai sujar você. Você não vai ficar ali passando papel toda hora para limpar ele. Não é aquele cocô molenga. É um cocô que sai sem esforço, que não dói, que não te dá gases em excesso. Não é normal peidar, tá, gente? De 8 a 20 peidos por dia sem cheiro. Mau cheiro é sinal de inflamação. Então, o problema é o excesso. Né? Aquela pessoa que tem que correr de um lugar para o outro. Já atendi milhares de pacientes que tinham que parar o carro no meio de onde estava porque tinha uma descarga ali, diarreia. Imagina uma pessoa que vive assim, ela não tem qualidade de vida. Não. Então, observando que você digere bem, o que forma, o que molda o seu cocô corretamente, você vai ali, através do seu autoconhecimento, entendendo o que você digere melhor e tem que comer no seu dia a dia. E para finalizar essa questão da digestão, né, o próprio Ayurveda fala, observe a comida sazonal. Então, o que a sua região, porque a temperatura do lugar também impacta na digestão e nos pensamentos também. O que a região, o país que você mora, a região que você mora, Bugou, vai. está dando agora. O que a natureza está te dando agora? Então, é isso que você tem que comer. É essa folha que você tem que comer. Às vezes, a pessoa não tem dinheiro para comprar comida orgânica, mas eu falo, vai na feirinha orgânica e olha o que está tendo lá. Porque o que está tendo lá é o que a terra está dando. Não é que o agrotóxico está fazendo crescer ali, entendeu? Então, você vai no mercado e compra aquilo que tem lá na feira orgânica. Dos males, o menor. Sempre redução de danos. Então, o ideal é comer a comida que a sua região está dando ali, agora, naquela época. Agora, você falou de pensamento também. Uhum. Como é que é isso? A sua região? Não entendi. Não, Explica. o clima, ele influi no seu, também tem influência no seu pensamento. Tanto que, se você olhar países nórdicos, países mais frios, países que não têm exposição ao sol diariamente, as pessoas têm mais depressão. Não é só pela vitamina D, é também pelo impacto que o clima exerce naquele lugar. Se você olhar o Rio de Janeiro é um estado alegre. Qual é o estado do Brasil que mais tem depressão? Rio Grande do Sul. Fala embaixo. São os lugares mais frios. E olha que eles têm sol. É Brasil, né? Mas é lá. Inclusive, muito me assusta, né, que a OMS, ela classifica o Brasil como o país mais ansioso do mundo, mais ansioso, e da América Latina o mais depressivo. É o Brasil. É o nosso país. Então, assim, isso muito me assusta, porque se você olhar para o Brasil como um todo, nós somos um país, de fato, alegre, né? Comparando com países nórdicos. Mas isso vem, provavelmente, pode ter certeza, que vem da alimentação. É assim, o ponto central. Eu colocaria muito a questão do uso abusivo de tela, porque esse uso excessivo de tela tem muito mais no Brasil também. Ah, é? Ah, tá. Eu nunca li e estudei sobre isso. O uso excessivo de tela no Brasil é muito maior do que nos outros países. E o mais interessante, quando eu faço esse link, é que lá na Nature, que é uma revista super bem conceituada, de doenças tireoidianas, os países que mais têm doenças na tireoide é Brasil e Índia. E a tireoide, ela também impacta, lembra que eu falei, no cérebro? Então, hipertireoidismo, a tendência é ter mais ansiedade. Hipotireoidismo, a tendência é ser mais melancólico, mais depressivo. Tem toda uma conexão aí de formulação de pensamentos com os hormônios da tireoide. Não é só... Claro que tem a questão socioeconômica do nosso país, isso é óbvio.
Mas se você for olhar para todo o mapa mundi, você entende que o Brasil deveria ser um país mais alegre. Sim. E ele está classificado ali como o mais ansioso, segundo a OMS, e o mais depressivo da América Latina. Então, a América Latina, né, tem todos esses outros países que estão à nossa volta, que são, inclusive, muito mais pobres, se você for olhar para essa questão. Mas é isso, assim, a parte da... Por isso que é importante essa educação nutricional desde a da primeira infância, ali no colégio, porque a gente vai colocar isso dentro da mesa da família de todos, né? Não é só olhar para o que é básico, o arroz, o feijão e a farinha, não é só isso. É saber aprender a escolher o seu alimento conforme até mesmo as estações do ano. Pri. Tem muita coisa para falar, né? Nossa, eu ficaria aqui mais horas falando com você, porque, tipo assim, uma dúvida vai puxando a outra, uma dúvida vai puxando a outra, e tipo assim, a gente acaba não falando somente... Não é que não é falando de medicina, a gente falou muito de medicina aqui, porque é uma medicina na qual... Antes de terminar, vou te dar seus presentes. Ai! É Yasmin, né? Pode pegar ali para mim, por favor, minha bolsa. Esses presentes têm conexão com tudo isso que eu falei aqui. Ai, então Obrigada. Ó, primeiro, magnésio. Não sei se você sabe, mas eu tenho uma empresa de suplementação em chás, é a Prana. Aí é da minha empresa. Olha a cara dela, do tipo, essa garota agora também é empreendedora, empresária. Isso aí eu não tenho a menor dúvida, filho. Isso aqui eu espero tudo. Magnésio é um dos minerais com mais deficiência no solo. Então, dependendo dos sinais e sintomas, principalmente de intestino, prisão de ventre, até mesmo tireoide, a gente precisa muito de magnésio. Então, magnésio é assim, ó, não sei o que suplementar, vai no magnésio. Maravilhoso. Trouxe obrigada. 3 chás para você, da Prana. Trouxe chás mais para o verão, tá? Então, Tá aquilo que eu ótimo. falei do clima, né? Muito quente. Então, o que a gente vai escolher? A gente vai escolher ervas que têm uma potência mais refrescante. Menta. Se você pegar e mascar um hortelã, ele refresca a sua boca. A canela esquenta, tá? Então, é assim. Esse autoconhecimento a gente vai pegando com o tempo. Capim-cidreira, que é calmante, ó, dá lá pro Perdiga, já de manhã, para ele começar com a cabeça. E trouxe um chá também para o outono, que tem as ervas mais quentes que eu falei, né? Tem canela, cravo e noz moscada. Esse chá do outono, quando eu criei para a marca, para a Prana, foi pensando na Santa Hildegarda, porque ela diz que essas 3 especiarias trazem alegria. E são especiarias, inclusive, que estão dentro da minha tese de mestrado, porque elas fazem uma modulação intestinal. O ideal, na forma de chá, é usar ela no outono. Mas você pode usar para botar no bolo, para colocar onde você quiser. Que é o mito de cravo, canela e noz moscada. Noz moscada, que é a tríade da alegria. Ela chama de as ervas da alegria. E ela faz uns biscoitinhos. Ela manda fazer uns biscoitinhos com essas ervas, que ela chama de biscoito dos nervos, ou seja, para trazer alegria e acalmar a mente. E o meu livro, que tem um resumo sobre tudo isso que falamos aqui. Obrigada, Pri. Olha, gente, e vou te falar, esse livro aqui, eu já quero deixar aqui um convite para um próximo podcast, porque eu quero falar desse símbolo aqui. Que eu acho que outro podcast. Exatamente, é por isso que eu não perguntei hoje, porque eu sei que isso aqui é um outro podcast, eu quero muito falar sobre isso. A borboleta tem uma conotação mística mesmo, para mim. E não é essa questão de transformação, o arquétipo dela é da transformação. Mas foi uma pergunta ali que eu fiz para Deus e para Santa Hildegarda, eu falei, se for isso, me manda a borboleta. Automaticamente começou a aparecer um monte de mariposa e borboleta e eu não tive só uma experiência. A primeira experiência foi assim, sei lá, é isso mesmo? Sou eu que estou atraindo ou estão mandando para mim essas borboletas? E a segunda experiência foi assim, foi bem matemática. Foi bem algo de Deus mesmo, respondendo uma questão que estava acontecendo ali. E essas 2 questões têm relação com a gravidez, com as gravidezes, né? E é assim, tá certo? Gravidezes? E deve ser. E aí a gente deixa isso aí para um próximo podcast. Porque eu sei que é incrível essa questão, por isso que eu não perguntei, eu deixei para um próximo, porque foi maravilhoso. Obrigada, Pri. Obrigada de verdade, viu? Obrigada. E quem está aqui não se esquece, quem quiser saber aí onde o órgão está mais inflamado, vai lá no meu Instagram e digita teste no direct ou em qualquer post
que você recebe aí no direct o teste da inflamação. Já vou digitar E esse agora. teste está aqui também no meu livro. Mas eu vou digitar, você não pode ter certeza que daqui a pouco eu vou digitar. Ele está aqui no livro, que é o questionário, né? Que eu falei, que tem relação com os órgãos. Aí você consegue identificar melhor qual o seu órgão que está sendo mais impactado com a inflamação. Esse livro, ele está sendo vendido, comercializado normalmente? Tem na Amazon, inclusive ele é o 4º mais vendido em saúde. Olha, gente, Tá na Amazon e tem na minha livraria, que é a livraria priantunes.com.br. Eu também tenho uma livraria. pois é, não tem como dizer. Um E a pouquinho pessoa de ainda, tudo. ainda me vira, não, eu nunca trabalhei com agência, com nada disso. Isso aí eu falei atrás da no câmera. início, Né? é. Olha, Fri, de verdade, obrigada. E eu já fico aqui o próximo convite, porque eu acho que você tem tanta informação aí dentro que ajuda e que amplifica e é necessário a gente falar e aumentar. Claro que você tem muitos seguidores e já tem uma rede de compartilhamento absurda, mas eu acho que é ruim o que eu vou falar, mas o seu conhecimento, por que você entrega, para quem você é, para como você ajuda, é pouco. Sabe? Então, eu acho que você tinha que ter mais, tinha que estar na TV, na televisão aberta, alguma coisa do tipo, sabe? Virgínia, me chama. É isso, Virgínia, por favor. É verdade. Mas aos pouquinhos a gente chega lá, né, Alessandra? Eu sou formada na área da saúde desde 2005, então são 20 anos. Eu já vi muita coisa acontecer, aparecer. A própria transformação da minha profissão da área da saúde veio a partir dessa busca de conhecimento mesmo, né? Lógico que depois eu fui conectando com os meus principais sinais e sintomas. Mas a busca principal era conseguir transformar melhor a vida daquela pessoa que eu estava ali atendendo ou ajudando, ensinando, né? Todo nutricionista, todo médico é um educador. Então, eu sou professora hoje, não é só porque eu tenho um curso, uma comunidade, uma escola em saúde, mas é porque eu sempre fui comunicadora de saúde, até mesmo quando não tinha as câmeras, né? Eu sou da época que não tinha isso daqui. Então, é isso. Todo profissional da área da saúde tem que ter esse desejo. Esse altruísmo, né? De eu acho que a expandir. definição de você é o seu altruísmo. Você está sempre pensando, como é que eu vou poder fazer mais para ele? Como é que eu vou poder fazer mais para o meu paciente? Vou melhorar isso tudo. Nada foi para você, foi para agregar. Sim. Isso... E todo mundo bebe, inclusive eu, né? Desinflamada aí. Exatamente. Tentando desinflamar. Obrigada, Pri. Obrigada a você. Gente, a gente fica por aqui e eu já vou marcar o próximo episódio com a doutora Pri para a gente ter mais informações. Beijo, até o próximo.